Aquele dia, o dia em que eles vieram me buscar, com um carro à porta e um sorriso de pena nos lábios. Sílvia, sempre tão imponente, e Marcos, um espectro de si mesmo. Eu, porém, estava serena, como o cafezal em manhã de neblina, pronta para revelar a verdade. Prezado ouvinte, antes de continuarmos nesta história que desvenda a força inabalável de uma alma e a teia intrincada da traição familiar, convido você, que busca narrativas que tocam o coração e desafiam a mente, a se inscrever em nosso canal. Assim, você não perderá nenhum dos próximos capítulos que prometem cativar sua imaginação e inspirar sua resiliência. Agora, feche os olhos e deixe-se levar para uma tarde que mudou tudo. O aroma do café recém-passado, que habitualmente preenchia a sala de estar de Dona Lúcia com uma doçura reconfortante, parecia, naquele fim de tarde em ouro preto, mais um veneno sutil do que uma bênção. O dourado esmaecido do sol de março, que antes dançava pelas frestas das janelas coloniais, agora projetava sombras alongadas e distorcidas, transformando o familiar em algo sombrio. Dona Lúcia, com seus 82 anos bem vividos e o cabelo prateado em um coque impecável, sentia um frio gélido percorrer-lhe a espinha. Um frio que nada tinha a ver com a brisa da montanha que entrava discretamente pela varanda. À sua frente, sentados nos sofás de jacarandá que haviam pertencido aos seus pais, estavam seu filho, Marcos, e sua nora, Sílvia. Os dois, habitualmente tão descontraídos e sorridentes em sua presença, exibiam agora uma formalidade incômoda, com sorrisos rígidos que não alcançavam os olhos. Sílvia, sempre impecável em seus tailleurs caros, alisava nervosamente a saia de seda, evitando o olhar direto de Dona Lúcia. Marcos, por sua vez, um homem corpulento com o rosto marcado pela preocupação crônica e pelos anos de obediência à esposa, tamborilava os dedos no braço do sofá, os olhos fixos na tapeçaria persa que adornava o chão. "Mãe, precisamos conversar", Marcos começou, a voz arrastada, como se cada palavra pesasse uma tonelada. Era a frase que sempre precedia uma notícia ruim, um pedido de dinheiro ou uma desculpa esfarrapada. Mas desta vez, a atmosfera era diferente, densa, carregada de uma intenção que Dona Lúcia não conseguia decifrar, mas que lhe apertava o peito. Sílvia, impaciente com a hesitação do marido, assumiu a palavra. Sua voz, habitualmente melíflua, agora tingida por uma aspereza contida. Dona Lúcia, com todo o respeito e carinho que temos pela senhora, ela pausou, e o sorriso de plástico se alargou, tornando-se quase uma careta. Percebemos que as coisas em casa têm se tornado difíceis. A idade chega para todos, não é mesmo? E a senhora tem estado um pouco esquecida, talvez? Distraída? As palavras atingiram Dona Lúcia como pequenas agulhas geladas. Esquecida? Distraída? Ela, que administrava suas finanças com uma precisão invejável, que se lembrava de cada data de aniversário dos netos e que sabia a história de cada pedra daquela casa centenária, era tudo menos esquecida. Seus olhos, embora um pouco enevoados pela idade, mantinham um brilho de inteligência e perspicácia que poucas vezes enganava. "Do que exatamente vocês estão falando, Sílvia?" Dona Lúcia perguntou, a voz firme, sem tremer, embora o coração batesse um ritmo descompassado no peito. O olhar que lançou para a nora era de uma curiosidade mordaz, desafiando-a a ser direta. Marcos pigarreou, inquieto. "Mãe, é para o seu bem, entende? Nós conversamos muito e achamos que seria o ideal que a senhora tivesse mais assistência. Um lugar onde pudesse ser cuidada 24 horas por dia, com profissionais." A ficha caiu. Um baque surdo, como o de uma fruta madura que se desprende e atinge o chão. Assistência. Cuidado 24 horas. Profissionais. As palavras se reordenaram na mente afiada de Dona Lúcia, formando uma frase que era um punhal em seu coração. "Eles querem me internar." O ar pareceu rarear. O cheiro de café se tornou enjoativo. A luz do sol, antes tão acolhedora, agora parecia um holofote implacável, expondo a crueldade da situação. Dona Lúcia sentiu-se como uma peça antiga de museu, avaliada, precificada e agora descartada. "Internar?" ela repetiu, a voz mais baixa agora, quase um sussurro,
mas carregado de uma incredulidade dolorosa. Nesta casa, que foi lar da minha família por 3 gerações, aqui, onde criei meu filho, onde chorei e ri, onde a memória de cada um dos meus antepassados ainda pulsa nas paredes, vocês querem me tirar daqui? Sílvia se inclinou para a frente, um brilho de falsa compaixão nos olhos. Não é tirar, Dona Lúcia. É dar à senhora o conforto e a segurança que merece. O Dr. Almeida nos garantiu que o Recanto da Aurora é um lugar excelente, com atividades, fisioterapia, enfermeiras carinhosas. A senhora estaria em ótimas mãos. O Recanto da Aurora. O nome soou como uma piada cruel, uma prisão dourada. Dona Lúcia sabia exatamente o que o Recanto da Aurora significava: o fim da sua liberdade, o confisco da sua dignidade, o apagamento de sua identidade. Ela sabia que este não era um ato de amor ou preocupação genuína, mas um cálculo frio, uma manobra para se apoderar do que ela possuía: a casa, o terreno valioso no coração de Ouro Preto, suas economias, sua herança. Seus olhos, antes focados na dor, agora cintilaram com uma fagulha perigosa. A memória de uma vida inteira de adversidades e superações se manifestou. Ela havia enfrentado a perda, a escassez, a doença, e sempre saíra mais forte. A ideia de ser confinada, controlada e despojada de sua própria autonomia era uma afronta à sua existência. E quando exatamente vocês planejam essa mudança? Dona Lúcia perguntou, a voz adquirindo um tom que Sílvia e Marcos não estavam acostumados a ouvir. Não era a voz da avó doce e benevolente, nem a da mãe repreensora. Era a voz de uma estrategista, de alguém que acabara de ser desafiada em seu próprio território e que agora avaliava o campo de batalha. Marcos olhou para a esposa, que, por sua vez, hesitou por um instante, talvez percebendo uma mudança sutil na postura de Dona Lúcia. Em 1 semana, mãe. Já acertamos tudo. A vaga está reservada, Sílvia completou, com um ar de finalidade, como se estivesse anunciando uma inevitabilidade. 1 semana. 7 dias para desmantelar uma vida inteira. 7 dias para se despedir de cada canto da casa, de cada lembrança incrustada nas paredes. 7 dias para ser silenciada. Dona Lúcia olhou para Marcos, seu filho, que parecia um fantasma de si mesmo, subjugado pela ambição da esposa, e depois para Sílvia, cujos olhos duros e inabaláveis refletiam o brilho do dinheiro e do poder. Não havia amor ali, apenas conveniência e cálculo. A humilhação era profunda, cortante, mas no meio da dor, algo despertou. Não era desespero, mas uma determinação feroz. Ela se levantou lentamente. Sua pequena figura, que antes parecia frágil, agora irradiava uma dignidade imponente. O silêncio na sala era tão pesado que se podia quase ouvi-lo respirar. Entendi, Dona Lúcia disse com uma calma assustadora. Vocês já decidiram? Pois bem, 1 semana é um tempo razoável. Ela se virou, caminhando em direção à janela, os olhos perdidos na paisagem de Ouro Preto, com suas montanhas e telhados coloniais. O sol se punha, tingindo o céu de tons de laranja e roxo, como uma ferida aberta. Marcos e Sílvia trocaram um olhar de alívio. A avó, aparentemente, havia aceitado o seu destino. Eles não podiam estar mais enganados. Dona Lúcia, com o rosto voltado para a vista, permitiu que uma única lágrima silenciosa escorresse pela ruga de seu canto do olho. Não era uma lágrima de tristeza ou resignação, mas de pura raiva. Uma raiva fria e calculista, que se misturava à dor e se transformava em um propósito. 1 semana, ela pensou, a voz da determinação ressoando em sua mente. 1 semana para mostrar a eles que a velhice não é fraqueza, e que o respeito não se exige, se conquista. O jogo havia começado, e eles nem sequer sabiam que estavam nele. A história de Dona Lúcia, cujo nome completo era Lúcia de Almeida Costa, era tão intrincada e cheia de reviravoltas quanto as ruas sinuosas de sua amada Ouro Preto. Ela não era uma mulher de luxos ou excentricidades, mas de uma solidez inabalável, construída sobre os alicerces de uma vida vivida com propósito e pragmatismo. Nascida e criada naquela mesma casa centenária, que testemunhou 4 gerações da família Costa, Lúcia era a guardiã de um legado não apenas material, mas de valores: a honestidade, a perseverança e, acima de tudo, o respeito pela própria dignidade. Desde jovem,
Lúcia havia se destacado não pela beleza exuberante, mas pela inteligência aguçada e pela capacidade de observar o mundo com uma perspicácia notável. Seus olhos, de um castanho profundo, pareciam enxergar além das aparências, desvendando as intenções ocultas nos gestos mais triviais. Ela se casou com um homem bom, um modesto professor de história, que compartilhava de seu amor pelo saber e pela tradição. Juntos, eles tiveram um único filho, Marcos, e Lúcia dedicou sua vida a ele, equilibrando os deveres de mãe com a gestão impecável da casa e das finanças, que, embora não fossem vastas, eram administradas com uma maestria que surpreendia a muitos. Após a perda precoce do marido, quando Marcos ainda era um adolescente, Lúcia assumiu as rédeas da família com uma força impressionante. Abriu uma pequena loja de artesanato na rua direita, capitalizando o fluxo turístico da cidade e sua habilidade manual com bordados e rendas. Cada ponto, cada linha, era um ato de resiliência, uma forma de garantir o futuro do filho e manter viva a chama da independência. A loja prosperou modestamente, e o que Lúcia ganhava, ela poupava, investia com sabedoria, sempre pensando no amanhã, na segurança do seu lar e na educação de Marcos. Marcos cresceu, tornou-se um homem e se casou com Sílvia. Sílvia era uma mulher de cidade grande, vinda de Belo Horizonte, com um senso de moda impecável e uma ambição que Dona Lúcia logo percebeu. Enquanto Marcos era propenso à passividade e a seguir a corrente, Sílvia era o motor, a força motriz por trás de todas as decisões do casal. Inicialmente, Lúcia tentou se aproximar da nora, mas percebeu que havia uma frieza calculista por trás do sorriso. Sílvia elogiava a casa, o estilo, a história, mas Lúcia sentia que o interesse era mais no valor do que na memória. Ao longo dos anos, Marcos e Sílvia, que nunca tiveram filhos, tornaram-se os únicos parentes próximos de Lúcia. Eles a visitavam regularmente, especialmente após a aposentadoria da avó e o fechamento da loja. No início, as visitas eram agradáveis, mas gradualmente a natureza delas começou a mudar. Marcos e Sílvia passaram a fazer perguntas sobre as finanças de Lúcia, sobre a manutenção da casa, sobre a saúde dela. As perguntas eram envoltas em falsa preocupação, mas Lúcia sentia o escrutínio, a avaliação. "Mãe, a senhora tem certeza de que está dando conta de tudo?" Sílvia perguntava, enquanto seus olhos percorriam o teto, como se procurando por sinais de deterioração ou desleixo. "Essa casa é tão grande, não é perigosa para uma pessoa só." Lúcia, sempre atenta, respondia com um sorriso calmo. "Minha filha, esta casa é a minha extensão. Cada canto dela me conhece, e eu conheço cada um deles. E quanto à minha saúde, sou como o café da manhã em Ouro Preto, forte e resistente." No entanto, a pressão aumentava. Marcos, influenciado pela esposa, começou a sugerir reformas necessárias na casa, que Lúcia sabia serem desnecessárias ou apenas um pretexto para gastar seu dinheiro. Eles se opuseram à sua decisão de investir em ações de uma empresa de energia local, alegando que era arriscado demais para uma pessoa de sua idade, enquanto Lúcia via uma oportunidade de crescimento seguro. A gota d'água foi a insistência de Sílvia, em que Lúcia precisava de mais companhia e que um ambiente mais dinâmico faria bem. Dona Lúcia sabia que essas frases eram eufemismos para o desejo deles de controlá-la, de tirá-la da jogada para terem acesso irrestrito aos seus bens. Ela se recusava a entregar a casa que era seu santuário, sua história, sua identidade. O imóvel, com sua localização privilegiada e a valorização histórica, valia uma fortuna. E Dona Lúcia, com sua mente afiada, sabia que era o principal motor da ganância de Sílvia. Os últimos meses antes da conversa na sala de estar foram marcados por pequenas, mas significativas, armadilhas que Sílvia e Marcos prepararam. Um pote de biscoitos esquecido na prateleira mais alta para ver se Lúcia alcançava. Perguntas capciosas sobre o nome de um político ou um evento recente para testar sua memória. Lúcia, embora não soubesse o plano exato, sentia que estava sendo avaliada, monitorada, como um objeto prestes a ser descartado. Ela os deixava pensar que estavam tendo sucesso em suas avaliações. Respondeu com um "Ah, meu Deus, a idade chega", a algumas perguntas sobre nomes menos importantes,
Fingiu um ligeiro esquecimento sobre o local exato de um objeto que ela mesma havia mudado de lugar. Permitia que a preocupação deles se transformasse em falsa segurança. Ela os observava com a paciência de uma tecelã, sabendo que cada fio mal colocado revelaria o padrão do tecido. Eles a subestimavam, profundamente. Viam a fragilidade da idade, não a fortaleza da experiência. Viam os cabelos brancos, mas não a mente brilhante por trás deles. Viam a bengala ocasional que ela usava para subir os degraus de pedra, mas não a vontade inabalável que a impulsionava. A casa, em si, era um personagem silencioso na vida de Lúcia. Com seus móveis de madeira maciça que contavam histórias de gerações, as fotografias em preto e branco que adornavam as paredes e o cheiro de madeira velha e lavanda que impregnava cada cômodo, era um museu vivo de sua existência. O pequeno jardim nos fundos, com seus pés de jabuticaba e as buganvílias coloridas que floresciam com exuberância, era seu refúgio, seu laboratório de pensamentos. Foi ali, sob a sombra da jabuticabeira mais antiga, que ela sempre encontrava a clareza necessária para as grandes decisões, e seria ali que a estratégia para reverter o jogo começaria a tomar forma. Naquela noite, após a partida de Marcos e Sílvia, que haviam saído com um ar de vitória contida, Dona Lúcia não dormiu. O silêncio da casa era diferente agora, não mais reconfortante, mas um eco da traição. Ela andou pelos cômodos, tocando as superfícies familiares, o piano empoeirado no canto da sala, que seu pai costumava tocar, a velha escrivaninha na qual o marido escrevia suas aulas, o berço de Marcos, que hoje era usado como um aparador de plantas. Cada objeto era um lembrete de quem ela era, de tudo o que havia construído e preservado. Tirar-me daqui? Ela murmurou para as sombras, a voz embargada pela emoção, mas também por uma determinação gélida. Nunca. Não enquanto eu tiver um sopro de vida e a mente sã. A ideia de interná-la, de confinar sua alma vibrante entre paredes estranhas, era mais dolorosa do que qualquer dor física. Era a anulação de sua existência, a negação de sua dignidade. Mas a dor não a paralisaria. Não a senhora Lúcia de Almeida Costa. Em vez de lamentar, ela começaria a planejar. A velha tecelã de ouro preto ainda tinha muitos fios para mover e muitas tramas para desvendar. O jogo estava posto, e ela sabia que, para vencer, precisaria usar sua maior arma, a inteligência que todos subestimavam, a paciência que a idade lhe concedera e a arte da dissimulação que os anos de observação lhe haviam ensinado. O tabuleiro estava montado, e a rainha estava prestes a fazer seu movimento. Os dias que se seguiram àquela fatídica tarde na sala de estar foram um tormento silencioso para Dona Lúcia, mas também um período de intensa gestação estratégica. Ela se moveu pela casa com uma lentidão deliberada, não a lentidão da fragilidade, mas a do predador que estuda seu território. Cada passo, cada olhar, cada gesto eram carregados de propósito. Ela observava Marcos e Sílvia com a atenção minuciosa de um entomologista examinando uma espécie rara. Não havia mais espaço para o afeto que um dia nutriu. Agora, eles eram meros obstáculos em seu caminho, peças num jogo de xadrez em que a sua liberdade era o xeque-mate. A premissa principal de seu plano estava clara: provar sua sanidade e autonomia de forma inquestionável, mas sem confronto direto. A vingança para Dona Lúcia não seria a destruição dos seus algozes, mas a reafirmativa de sua própria existência, a recuperação de sua dignidade. Sílvia e Marcos queriam a casa, queriam suas economias, queriam o controle. Lúcia lhes daria controle, mas de uma forma que os levaria a se enredar em sua própria teia. Sua primeira ação foi a observação silenciosa. Ela notou que Marcos e Sílvia, após o sucesso da conversa, haviam relaxado a guarda. Sílvia ligava para ela com mais frequência, com um tom de voz que beirava a condescendência, perguntando sobre seu bem-estar, sobre seus planos para o dia. Mas Dona Lúcia sentia o escrutínio por trás das palavras. Marcos, por outro lado, parecia ainda mais retraído, um homem assombrado pela própria consciência, mas incapaz de desafiar a esposa. Lúcia permitiu-se parecer ainda mais confusa, em certas ocasiões. Ah, Marcos, meu filho, onde eu deixei aquele livro? Eu o li ontem e agora não encontro, ela diria, apontando para um livro que estava em plena vista. Sílvia, com um suspiro impaciente, o pegava e o entregava,
trocando olhares significativos com Marcos. Eles estavam caindo na armadilha. Acreditavam que a mente de Lúcia estava realmente em declínio, o que validava seus planos. Ela também começou a plantar pequenas sementes de informações falsas, cuidadosamente calibradas, sobre suas finanças. Em uma conversa com Marcos, como se estivesse apenas divagando, ela mencionou um investimento que não deu certo, uma quantia que foi perdida em uma aplicação duvidosa. O olhar faminto nos olhos de Sílvia, que estava por perto e fingia não ouvir, confirmava que a isca havia sido lançada. Sílvia, movida pela ganância, faria qualquer coisa para garantir que não houvesse mais perdas no patrimônio da avó, o que a levaria a agir precipitadamente. A casa, seu refúgio e seu palco se tornou parte integral da estratégia. Lúcia havia vivido ali por mais de 80 anos. Conhecia cada rangido, cada canto, cada sombra. Ela sabia que a casa guardava segredos, não de coisas escondidas, mas de memórias e rotinas. Ela decidiu que a própria casa seria sua aliada. Começou a fazer pequenas mudanças sutis na rotina, como deixar uma janela aberta que geralmente estaria fechada, ou mudar a posição de um pequeno vaso de flores. Coisas imperceptíveis para um observador casual, mas que poderiam ser notadas por aqueles que se sentiam no direito de invadir sua privacidade. Um dia, enquanto Sílvia e Marcos estavam visitando e ajudando a organizar alguns papéis de Lúcia, uma desculpa para sondar documentos financeiros, Lúcia esqueceu um envelope sobre a mesa de centro. Dentro, havia algumas contas antigas de água e luz, misturadas com um recibo de depósito bancário de uma quantia significativa, mas datado de um ano antes, e alguns papéis soltos de anotações sobre jardinagem. No verso de um desses papéis, em uma caligrafia miúda, estava a frase: ligar para doutor Noronha sobre o testamento. Sílvia, que não resistiria à tentação, pegou o envelope sem querer, enquanto se despedia. Dona Lúcia fingiu não perceber. Ela sabia que o nome Dr. Noronha, um advogado de renome na cidade, conhecido por sua ética inquestionável e por ser o advogado da família há décadas, acenderia um alerta na mente de Sílvia. A menção de um testamento, especialmente um novo, seria um sinal de perigo para os planos deles. Sílvia saberia que Lúcia não estava tão desorientada a ponto de não pensar em seu legado. No entanto, Lúcia havia sido inteligente. Ela não havia ligado para Dr. Noronha sobre um novo testamento. O papel era um lembrete falso, plantado ali propositalmente. O Dr. Noronha era um amigo de longa data da família, e Lúcia sabia que ele jamais revelaria informações confidenciais a terceiros. Mas a menção do nome dele seria suficiente para fazer Sílvia e Marcos agirem com mais cautela e nervosismo, talvez até para tentar subornar o advogado, o que revelaria suas verdadeiras intenções. Outra semente da resistência foi plantada no jardim. Dona Lúcia, que amava suas plantas, começou a dedicar horas a elas, mais do que o habitual. Sílvia e Marcos, ao vê-la curvada sobre a terra, a consideravam senil ou comportando-se como uma criança. Mas Lúcia estava usando o jardim como um lugar para pensar, para planejar e, mais importante, para criar uma distração. Ela começou a cultivar uma rara orquídea, conhecida por ser extremamente delicada e exigir cuidados meticulosos. Ela falava incessantemente sobre a orquídea para Sílvia e Marcos, exagerando sua fragilidade e a necessidade de atenção constante. A ideia era criar um foco para a preocupação deles, um lugar onde eles pudessem tentar ajudá-la e, inadvertidamente, cair em seu plano. Enquanto Marcos e Sílvia se viam envolvidos na rotina de visitas e monitoramento de Dona Lúcia, a avó estava tecendo uma rede invisível ao redor deles. Cada esquecimento, cada confusão, cada descuido era uma linha cuidadosamente colocada. Eles estavam tão focados em provar a incapacidade dela que não percebiam que estavam sendo manobrados. A ironia da situação não escapava a Lúcia. Eles a estavam subestimando exatamente por se sentirem superiores em sua astúcia. A tensão dentro da casa aumentava, sutilmente, a cada dia que passava. Sílvia, que antes parecia tão confiante, começou a demonstrar sinais de irritação e impaciência. As preocupações dela com Dona Lúcia se tornavam mais frequentes e mais invasivas. Ela começou a inspecionar a despensa, o armário de remédios, os talheres, sob o pretexto de organizar para a mudança.
Marcos, por sua vez, estava cada vez mais pálido e distraído, visivelmente incomodado com a situação, mas sem coragem para se opor à esposa. Dona Lúcia observava tudo, absorvendo cada detalhe. O medo em seus olhos havia sido substituído por uma clareza fria. A humilhação sofrida estava se transformando em força, e a dor, em combustível. Ela sabia que o tempo era escasso, mas tinha certeza de que cada peça estava se encaixando. A vingança, para ela, não era sobre infligir sofrimento, mas sobre a restauração da verdade e a conquista da dignidade perdida. À noite, enquanto a cidade de Ouro Preto adormecia sob um manto de estrelas, Dona Lúcia sentava-se em sua poltrona favorita, perto da janela. O cheiro das flores noturnas do jardim entrava, misturando-se ao cheiro de cera de móveis antigos. Ela fechava os olhos, visualizando cada etapa do seu plano, ajustando cada detalhe. O tempo era uma aliança, não um inimigo. Em uma semana, a verdade viria à tona, e o jogo seria irreversivelmente virado. A senhora, aparentemente frágil, estava pronta para se revelar a mais astuta jogadora. As sementes da resistência estavam plantadas e prontas para germinar. Com o prazo de uma semana se esgotando, Dona Lúcia intensificou sua atuação, transformando a casa em um palco onde ela era a protagonista, e Marcos e Sílvia, os incautos coadjuvantes. Sua estratégia não se baseava em grandes revelações dramáticas, mas em uma série de pequenos, quase imperceptíveis, eventos que minariam a confiança dos conspiradores uns nos outros e, mais importante, os fariam agir de forma desfavorável a si mesmos. A primeira etapa do plano de Lúcia era criar desconfiança entre Marcos e Sílvia. Ela percebeu que, embora Sílvia fosse a mente por trás da operação, Marcos era o elo mais fraco, o mais propenso a ceder sob pressão ou culpa. Durante um café da manhã, enquanto Sílvia se ausentara para atender uma ligação, Lúcia olhou para Marcos com um olhar triste e conspirador. "Marcos, meu filho", ela sussurrou, a voz carregada de uma falsa fragilidade. "A Sílvia me falou sobre aquele empréstimo que vocês pegaram para as obras da casa de vocês, em Mariana. Ela disse que você não queria que eu soubesse, mas que ela teve que me contar para eu entender a situação financeira de vocês." Marcos empalideceu. O casal havia de fato feito um empréstimo considerável para reformar a casa deles em Mariana, uma cidade vizinha. Mas a ideia de que Sílvia teria revelado tal informação à sua mãe, especialmente sob o pretexto de justificar o plano de interná-la, era absurda. "Não, mãe, não é verdade. Sílvia jamais diria isso", ele protestou, visivelmente chocado. Dona Lúcia apenas suspirou, balançando a cabeça. "Ah, meu filho, a idade. Às vezes a gente ouve as coisas de um jeito. Mas ela disse que vocês estão muito apertados, que por isso a casa e minhas economias seriam a solução. Ela estava preocupada com você." A semente da discórdia foi plantada. Marcos, já atormentado pela culpa, agora tinha uma nova razão para questionar as intenções de Sílvia. Ele sabia que a esposa era controladora, mas a ideia de que ela usaria a vulnerabilidade de Dona Lúcia para manipular informações financeiras era um novo nível de crueldade. Sílvia, ao retornar, notou a tensão no ar, mas não conseguiu extrair a verdade de Marcos, que se fechou em um silêncio pensativo. A dúvida corroía-o. O próximo passo de Lúcia envolveu o telefone. Ela, que sempre usou o aparelho apenas para ligações essenciais, começou a fazer chamadas misteriosas. Por exemplo, ela ligava para a floricultura local e perguntava sobre tipos específicos de orquídeas que só floresciam em climas tropicais, pedindo informações detalhadas sobre o cultivo, o preço e a possibilidade de doar para um novo lar. Sílvia, que havia instalado um aplicativo de monitoramento no celular de Lúcia, uma manobra para garantir a segurança da idosa, recebia as notificações. As chamadas para a floricultura sobre orquídeas tropicais para um novo lar soavam como devaneios de uma mente confusa, confirmando para Sílvia a necessidade de internamento. Mas para Lúcia, cada ligação era uma pista, uma cortina de fumaça. A vingança perfeita de Lúcia não era uma explosão, mas uma implosão. Ela usava a própria presunção de Sílvia e Marcos contra eles. Sílvia, obcecada em controlar a narrativa e o patrimônio de Lúcia, estava tão focada em antecipar os próximos passos da sogra que não percebia que estava sendo conduzida. A casa de Ouro Preto, um patrimônio por si só, tornou-se o centro da estratégia.
Dona Lúcia, nos dias que precederam a suposta internação, começou a organizar seus pertences. Ela selecionava objetos específicos, a prataria de família, um conjunto de porcelana antigo, algumas joias de valor sentimental e os colocava em caixas separadas, com etiquetas como para doação, para o Recanto da Aurora, para Marcos e Sílvia. Em uma dessas organizações, ela chamou Marcos para ajudá-la a mover uma caixa pesada. Filho, por favor, me ajude com esta caixa. Ela é muito importante, ela disse, apontando para uma caixa de madeira bem lacrada. Contém documentos antigos, talvez alguns objetos de família que não quero levar para o recanto. Queria que você os guardasse para mim, para depois, quando eu já estiver instalada, possamos decidir o que fazer com eles. Marcos, que sempre foi avesso a confrontos, concordou, pegando a caixa com certo alívio. Era um gesto de confiança da mãe, um alívio para sua consciência pesada. O que ele não sabia é que a caixa continha não apenas documentos antigos, mas um arquivo meticulosamente organizado de todas as provas de desvio de dinheiro e manipulações que Sílvia havia feito, com a assinatura de Marcos em alguns deles, documentos que, se revelados, poderiam implicar os dois em sérios problemas legais. Não se tratava de grandes roubos, mas de pequenos desvios, compras de produtos de alto valor em nome da avó, que nunca chegavam a ela, e transferências de pequenas quantias, feitas gradualmente, que somavam um montante considerável. Dona Lúcia, em sua juventude, havia trabalhado como contadora em uma pequena empresa local, e sua mente para números e registros era impressionante. Ela havia documentado tudo, em segredo, ao longo dos últimos 2 anos, à medida que as manipulações de Sílvia se intensificavam. A ironia era palpável. Ao concordar em guardar a caixa para a mãe, Marcos estava, sem saber, tornando-se o guardião das provas que poderiam incriminá-los. A tensão entre Marcos e Sílvia aumentava a cada dia. Marcos, atormentado pela culpa e pela nova desconfiança em relação à esposa, estava cada vez mais distante. Sílvia, por sua vez, percebia a mudança no comportamento do marido, mas a atribuía ao estresse da situação, sem imaginar que a própria Lúcia estava agindo como um catalisador de seus conflitos. A data da internação se aproximava implacavelmente. O dia de Dona Lúcia, no entanto, não mostrava sinais de desespero. Ao contrário, ela parecia mais serena, mais focada. Ela havia preparado sua estratégia com a paciência de uma tecelã e a precisão de uma cirurgiã. A véspera da suposta internação foi marcada por um jantar em família, um último adeus, encenado por Sílvia para manter as aparências. No entanto, Dona Lúcia aproveitou a oportunidade para o seu movimento final de preparação. Enquanto Sílvia estava na cozinha, Dona Lúcia, acidentalmente, deixou cair uma fotografia antiga da família, em que Marcos, ainda criança, brincava no jardim da casa. Ao lado da foto, uma carta antiga, datada de muitos anos antes, endereçada a Marcos, escrita pelo seu falecido pai. A carta falava do amor pela casa, da importância de preservar o legado da família e de como aquela casa era a raiz de todos eles. Marcos, ao ver a foto e ler a carta, sentiu um aperto no coração. Era um lembrete vívido da sua infância, dos valores que seus pais lhe haviam ensinado e do que ele estava prestes a fazer à sua própria mãe. Ele olhou para a casa, para as paredes que pareciam sussurrar histórias, e sentiu uma onda de arrependimento e remorso. Sílvia, ao retornar, notou a melancolia de Marcos e a carta em sua mão. Ela não fez a conexão imediata, mas sentiu que algo havia mudado. A culpa de Marcos era um fardo que ela não podia controlar. Dona Lúcia observou a cena com uma satisfação fria. A teia estava completa. Marcos estava dividido. Sílvia estava cega por sua ambição, e as evidências estavam todas no lugar. O clímax se aproximava, e a velhinha subestimada estava pronta para tecer a trama final, revertendo o jogo de forma que ninguém pudesse imaginar. A peça final no tabuleiro estava prestes a ser movida, e as consequências seriam inevitáveis. O dia marcado para a mudança de Dona Lúcia chegou, carregado de uma tensão quase palpável. O céu de ouro preto estava nublado, as nuvens escuras espelhando o clima dentro da casa. Sílvia chegou pontualmente, acompanhada de Marcos, cujos olhos estavam avermelhados, resultado de uma noite de insônia e remorso. Um carro com motorista particular
e uma equipe de auxiliares de transporte aguardavam na rua de paralelepípedos, prontos para levar Dona Lúcia e seus poucos pertences para o Recanto da Aurora. A cena era meticulosamente orquestrada por Sílvia para parecer um ato de cuidado, mas o ar pesado de funeral era inegável. Dona Lúcia, porém, exibia uma calma notável, vestindo sua melhor roupa, um vestido de chita florida que ela havia bordado anos atrás, e com o coque prateado perfeitamente arrumado. Seu rosto era sereno, quase vitorioso, uma máscara que Sílvia e Marcos não conseguiram decifrar. "Tudo pronto, Dona Lúcia?" perguntou Sílvia, a voz um tanto forçada, um misto de alívio e impaciência. "Vamos, não queremos atrasar." "Quase, minha querida", respondeu Lúcia com um sorriso enigmático. "Só um pequeno detalhe. Antes de irmos, eu gostaria de pedir a Marcos que fizesse algo para mim." Ela se virou para o filho, que parecia estar à beira de um colapso. "Filho, você se lembra daquela caixa que eu pedi para você guardar, cheia de documentos antigos?" Marcos assentiu, a garganta seca. "Sim, mãe. Está guardada no meu escritório, em Mariana." "Excelente", disse Lúcia, seus olhos brilhando. "Eu gostaria de pedir que você pegasse essa caixa para mim. Há um documento lá dentro, um atestado que preciso apresentar antes de ir. É uma formalidade. E como você é meu filho, é a única pessoa em quem confio para isso." Sílvia franziu a testa. "Atestado? Mas que atestado, Dona Lúcia? O Dr. Almeida já nos deu tudo o que precisávamos." "Ah, minha filha", Lúcia disse, com um tom de voz doce que escondia uma lâmina afiada. "É um atestado muito particular, de que minha mente está perfeitamente sã e que sou capaz de tomar minhas próprias decisões. Ele foi emitido pelo Dr. Noronha, o advogado que mencionei para Marcos outro dia." A menção do Dr. Noronha fez Sílvia estremecer. Ela havia de fato ligado para ele, disfarçada de uma amiga da família preocupada. Mas o advogado, com sua ética impecável, havia sido evasivo, afirmando que não podia discutir assuntos de clientes. Sílvia havia concluído que Lúcia estava apenas divagando. Mas agora, a calma de Lúcia e a menção do atestado a deixaram desconfiada. "Marcos, você não vai a Mariana agora", Sílvia interveio, a voz controladora. "Não há tempo para isso. Ela tem que ir." Dona Lúcia riu suavemente, um som que fez os pelos dos braços de Sílvia se arrepiarem. "Ah, há tempo sim, Sílvia. Ou você acha que eu iria para um lugar como o Recanto da Aurora sem meus documentos mais importantes? Este atestado é crucial. E já que estamos falando de documentos... Marcos, você também se lembra daquela pasta com as contas antigas e anotações de jardinagem que eu esqueci na mesa outro dia?" Marcos olhou para a esposa que estava ficando lívida. "Sim, mãe. Eu as guardei." "Perfeito!" exclamou Lúcia, batendo as mãos suavemente. "Porque nesta pasta, Marcos, você vai encontrar algo muito interessante. Uma cópia do contrato de um empréstimo considerável que Marcos e Sílvia fizeram para a casa de vocês em Mariana. E como ele foi pago com, digamos, certas contribuições que saíram da minha conta nos últimos 2 anos. O rosto de Sílvia empalideceu completamente. Ela se virou para Marcos, cujos olhos estavam arregalados de horror. "Marcos, que história é essa?" Ela sibilou, sua voz baixa e perigosa. "Não é história, Sílvia. É fato", interveio Dona Lúcia, a voz agora carregada de autoridade, sem qualquer traço de fragilidade. "Marcos, você sabia que sua esposa vinha transferindo o dinheiro da minha conta, em pequenas quantias, sob o pretexto de taxas de manutenção ou ajuda para despesas? E que algumas compras de luxo foram feitas em meu nome, mas nunca chegaram a esta casa? Tenho os extratos, as datas, os valores, tudo documentado. E eu os guardei naquela caixa que agora está no seu escritório." Marcos balançou a cabeça, atordoado. "Mãe, não. Eu não sabia." "Eu juro." "Ah, Marcos, você sabia." Lúcia corrigiu, sua voz calma, mas firme. "Você assinou alguns dos documentos. Estava cego pela ambição dela, mas foi cúmplice. No mínimo por omissão." Sílvia avançou um passo, os olhos em chamas. "Dona Lúcia, a senhora está delirando. Isso é um absurdo. Calúnias. Calúnias." Lúcia retrucou, erguendo uma sobrancelha. "Marcos, você vai ter que ir buscar a caixa em Mariana. E Sílvia, você vai ter que aceitar que seus planos foram desmascarados. Porque o atestado do Dr. Noronha é muito claro.
Sou perfeitamente capaz de gerenciar minhas finanças e minha vida. E o que está naquela caixa não é apenas um atestado. São provas. Provas de manipulação financeira, de falsidade ideológica e de tentativa de interdição ilegal de uma idosa. A equipe de transporte e o motorista, que estavam discretamente aguardando no hall, começaram a trocar olhares curiosos, percebendo a escalada da discussão. Não se preocupe, Sylvia, continuou Lúcia, o tom de voz cortante como gelo. Não vou chamar a polícia nem fazer um escândalo público. Minha vingança não é destruir vocês, mas preservar a minha dignidade e a minha casa. Marcos, preciso daquela caixa. E Sylvia, você precisa me ouvir. Tenho um plano. E se vocês colaborarem, podemos evitar um constrangimento maior. Se não, garanto que o recanto da Aurora será o menor dos seus problemas. O ar na sala ficou ainda mais pesado. Sylvia estava chocada. Seu rosto pálido e seus olhos de puro terror. Marcos, à beira do desespero, olhava de sua mãe para sua esposa, a verdade se desdobrando diante dele. Marcos, vá a Mariana buscar a caixa, Lúcia ordenou, com uma autoridade que nunca antes havia demonstrado. E Sylvia, sente-se. Temos uma conversa importante a ter. Uma conversa sobre respeito, sobre limites e sobre as consequências da ganância. O recanto da Aurora não será o meu destino, mas talvez a sua reputação, se não agirem com sensatez. Os auxiliares de transporte, percebendo que a situação havia se tornado algo além do que eles esperavam, começaram a se afastar discretamente. O motorista, intrigado, permaneceu perto da porta. O plano de Lúcia era simples e brilhante em sua execução. Ela não precisava de tribunais ou da polícia. Precisava apenas expor a verdade. Fazer com que seus algozes se confrontassem com a gravidade de suas ações e, acima de tudo, se auto-incriminassem, mesmo que fosse apenas para eles mesmos. A revelação foi o cheque-mate. Sylvia, que se considerava invencível em sua astúcia, foi pega completamente de surpresa. Marcos, atormentado pela culpa, estava encurralado entre a mãe e a esposa. A dignidade de Dona Lúcia, que parecia ter sido roubada, agora brilhava intensamente, irradiando força e inteligência. A velha avó subestimada havia virado o jogo, e a humilhação estava prestes a ser revertida, não com violência, mas com a mais poderosa das armas, a verdade e a inteligência. O palco era a sua sala de estar, e o público, seus próprios algozes. A tensão na sala de estar de Dona Lúcia era quase insuportável. Marcos, com a mente em frangalhos, e Sylvia, com o rosto contraído de fúria e medo, estavam encurralados. Dona Lúcia, em contraste, estava mais calma e majestosa do que nunca. Marcos, você vai buscar aquela caixa, Lúcia reiterou, com um tom de voz que não admitia contestação. E não tente abrir o lacre. O conteúdo está lá. E Sylvia, precisamos conversar. Sylvia, embora tremendo de raiva, sentiu o peso da situação, a calma de Dona Lúcia, a menção do doutor. Noronha e as provas que ela afirmava ter eram mais aterrorizantes do que qualquer ameaça física. A reputação, afinal, era tudo para Sylvia. A ideia de que suas manobras pudessem vir à tona, mesmo que apenas para um círculo íntimo, era o seu maior temor. Marcos finalmente ergueu a cabeça. Mãe, eu faço o que a senhora pedir. Eu não queria que isso acontecesse. Eu só queria ajudar. Sua voz era um sussurro de arrependimento. Ajudar? Ou se beneficiar? Lúcia questionou sem crueldade, mas com a frieza da verdade. Não importa agora. O que importa é o que faremos a partir daqui. Enquanto Marcos, cabisbaixo, saía apressadamente para ir a Mariana, o que revelava a urgência de sua necessidade de provar sua inocência ou mitigar sua culpa, Dona Lúcia olhou para Sylvia. Sylvia, ela começou, a voz mais suave agora, mas igualmente firme. Eu não estou interessada em destruir vocês. Meu objetivo nunca foi a vingança pela vingança. Eu só quero paz na minha casa, na minha vida. Quero a dignidade que vocês tentaram me tirar. Sylvia permaneceu em silêncio, os braços cruzados, os olhos fixos em um ponto distante da parede. Marcos está indo buscar as provas que eu guardei. Lúcia continuou. Acredite, são muitas. Desde as pequenas quantias transferidas da minha conta para a de vocês,
Até as compras de alto valor que supostamente seriam para mim, mas que nunca chegaram a esta casa. Eu registrei cada transação, cada data, cada recibo. E sim, Marcos assinou alguns deles, talvez sem saber o que estava fazendo, talvez por pressão sua, mas ele assinou. Lúcia fez uma pausa, permitindo que as palavras se assentassem. O doutor Noronha, sim, ele me deu um atestado de sanidade. Mas ele também tem meu testamento original, datado de antes de Marcos se casar com você. Um testamento que não deixa absolutamente nada para ele se eu for considerada incapaz ou se algo acontecer comigo de forma suspeita, e que, após a minha morte, destina a casa para uma instituição de caridade de Ouro Preto, com a condição de que ela seja preservada como um museu de história local. Esta foi a cartada final. O rosto de Sílvia se contorceu em choque. Tudo o que ela e Marcos haviam planejado, a casa, as economias, escorria pelos seus dedos. Lúcia havia antecipado cada passo. A loucura de Lúcia era, na verdade, uma inteligência estratégica impecável. Não, Sílvia murmurou. Finalmente, a voz embargada. Não pode ser. Pode, e é, Lúcia afirmou, sem um pingo de satisfação cruel, apenas a frieza de quem executa um plano. Eu sou uma mulher de antecipação, Sílvia. Eu vi o que vocês estavam tramando e preparei o terreno. Agora, a escolha é de vocês. Lúcia então propôs seu acordo. Vocês vão cancelar imediatamente a vaga no Recanto da Aurora. Vão se retratar formalmente com o Dr. Almeida, alegando um mal-entendido, e vão assinar um documento, legalmente reconhecido, em que renunciam a qualquer direito sobre a casa e as minhas economias, que serão gerenciadas por um fundo fiduciário independente, do qual o Dr. Noronha será o administrador principal. Em troca, eu não farei denúncias de apropriação indevida ou de tentativa de interdição. Minha reputação e a de Marcos estarão seguras, e vocês terão uma chance de reconstruir a relação familiar, sem a sombra da ganância. Sílvia sentiu o chão sumir sob seus pés. Ela havia subestimado Dona Lúcia de uma forma catastrófica. A avó, a quem ela considerava frágil e manipulável, era um estrategista de mestre. A vingança perfeita não era sobre punição, mas sobre a restauração do poder e da dignidade, usando a própria ganância de Sílvia e Marcos como sua arma mais eficaz. Marcos retornou algumas horas depois, pálido, com a caixa nas mãos. Ao abrir o lacre e ver os documentos, os extratos, as anotações detalhadas de sua mãe, ele desabou. A culpa o esmagou. Ele olhou para Sílvia, para Dona Lúcia, e percebeu a magnitude do erro que haviam cometido. O acordo foi aceito. Não houve outra escolha. Sílvia e Marcos assinaram os documentos, sob a supervisão do Dr. Noronha, que havia sido chamado por Lúcia após as revelações. A anulação da internação foi formalizada. O fundo fiduciário foi estabelecido. Os dias que se seguiram foram de uma paz restaurada para Dona Lúcia. A casa de Ouro Preto voltou a ser seu santuário, e não uma prisão iminente. O aroma do café voltou a ser reconfortante. Ela retomou sua rotina, suas plantas, suas leituras, seus encontros com as poucas amigas leais que tinha. Marcos e Sílvia tiveram que enfrentar as consequências silenciosas de seus atos. A relação entre eles, já fragilizada pela ambição e pela culpa, nunca mais foi a mesma. Marcos, atormentado pelo remorso, passou a visitar a mãe com uma frequência maior, não por obrigação, mas por um genuíno desejo de se redimir, de reconquistar a confiança dela. Lúcia o recebia, com uma cordialidade distante, mas sem raiva. Ela sabia que a verdadeira punição para eles era a perda da sua confiança e a vergonha de suas próprias ações. Sílvia, por sua vez, raramente visitava. A derrota havia sido humilhante demais. Ela havia perdido a batalha, não com violência, mas com inteligência e estratégia. Lúcia não a queria perto, e Sílvia sabia que sua presença seria apenas um lembrete constante de sua falha. Dona Lúcia viveu muitos anos mais naquela casa que tanto amava, cercada de suas memórias e com sua dignidade intacta. Ela continuou a gerenciar sua vida com a mesma lucidez e astúcia, um exemplo silencioso de que a velhice não é sinônimo de fraqueza, e que a resiliência da mente e do espírito pode superar as maiores traições. O respeito, ela havia provado, não se exige, se conquista, e muitas vezes, com a mais perfeita das estratégias. E assim,
A história de Dona Lúcia, a avó de Ouro Preto, que transformou a dor em estratégia, se tornou um testemunho silencioso da força inabalável do espírito humano. Ela nos lembra que, mesmo diante da mais cruel das humilhações, a mente afiada e o coração resiliente são as armas mais poderosas para reverter o jogo e mostrar que a dignidade é um tesouro inegociável. Se esta história tocou seu coração e inspirou sua mente, não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais narrativas envolventes. Deixe seu like e compartilhe nos comentários o que mais te marcou na jornada de Dona Lúcia. Sua participação é muito importante para nós.